Tudo bem, Gus? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Gente, nós estamos na série Isso Muda Tudo. Estamos na reta final, nas últimas 3 mensagens. E essa série eu fui começar a olhar para trás e reparei que tiveram encontros quase que temáticos ao longo dessa série. Foi muito bom. E a gente sempre tem isso, a gente tenta, no segundo semestre, caminhar pelo Novo Testamento e no primeiro semestre caminhar no Antigo Testamento à luz do Novo, à luz de Jesus. E a gente, nesses encontros, começamos com encontros de cura, que Jesus curou pessoas e é tão importante a gente ver esses encontros, fortalece a nossa fé, nos dá esperança, principalmente em meio a notícias de doenças e notícias desanimadoras. Depois a gente foi para alguns encontros de libertação, também é tão importante para nós ouvir e também ter esses encontros, perceber que Jesus ainda faz esses encontros de libertação. E a gente estava até agora no encontros que eu chamo de constrangimento, mas um constrangimento de amor, onde as pessoas, as ordens são invertidas, as coisas, os encontros parece que vai para um lado e vai para o outro, e a gente vê um Jesus amoroso ali nesses encontros com os arrogantes e valorizando aqueles que não têm nada. Nessa reta final, a gente vai para encontros aonde olhos foram abertos para o mundo espiritual. E a nossa oração para essa reta final da nossa série é que seus olhos sejam abertos para o mundo espiritual, porque esse é o desejo do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo está entre nós, porque Ele quer que nós enxergamos coisas que a gente geralmente não enxerga. Por isso eu quero convidar você para abrir no final do Evangelho de Lucas. Os discípulos caminharam com Jesus, mas faltava algo para eles verem, para completar na vida deles e para que o ministério deles fossem completos, enxergar algo que eles não estavam ainda enxergando. E a gente vai ver aqui esse episódio aqui que é muito simbólico. Lucas 24, versículo 13 a 35. Você pode ler, Lu? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram.
e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que Deus ilumine a sua palavra. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, e quem está acompanhando a série pelo podcast Cozinha da Mensagem, que aliás, gente, é muito interessante. Esse ano parece que a igreja descobriu esse podcast, porque a gente cada vez mais tem mais gente ouvindo. Era escondido, né? Era meio escondido também. E se você assiste, comenta lá. É muito importante para a gente poder ver a interação de vocês lá. E a gente percebe que Lucas, se você vai querer ler, e depois eu aconselho, quando você vai ler tanto o Evangelho de Lucas como Atos que Lucas escreveu, ele faz um jogo com a palavra ver o tempo todo. Ele conta encontros de pessoas que vendo não veem ou não enxergam, e outras que não veem, mas conseguem enxergar, conseguem ver. Então, esse jogo de histórias de pessoas que não deveriam ver, mas estão vendo, está desde o começo de Lucas. Então você vai ver pastores no campo vendo que o Messias nasceu, mas os poderosos, os religiosos não conseguem ver que o Messias já chegou. E aí você vai vendo isso, João Batista reconhecendo, mas os sacerdotes não reconhecem que Jesus é o Messias. E aí o tempo todo, e depois em Atos mais ainda, você vai ver gente sumindo da visão depois de um batismo. Então você tem esse negócio de ver, e aí deixa de ver, e é um jeito literário para falar sobre uma visão de fé também. Não só aconteceu o episódio, mas o mais importante é você entender que Lucas está narrando isso para que a gente possa entender algo muito mais profundo na história. E tanto é nessa história que, nesse episódio, quando eles vão contar que as mulheres foram no sepulcro, fala o seguinte: elas foram ver o corpo, não viram o corpo, mas voltaram e falaram que tendo uma visão dos anjos. Quando os apóstolos foram até lá, eles viram tudo que elas viram, mas não viram os anjos. Olha, de novo, gente que vê, mas não vê, gente que não viu, mas viu. E esse se acostuma. Isso é o livro de meditação da Bíblia. São histórias para você se aprofundar e entender cada vez mais. E essa história, essas histórias, elas trazem para nós um chamado de tentar olhar as coisas pelo ponto de vista também espiritual. Não só espiritual, mas também olhar do ponto de vista do todo. Quantas vezes a gente está confuso, precisando tomar uma decisão, e a gente vai ir conselhar com nossos pais, e eles trazem a consciência: agora eu estou entendendo, obrigado pelo conselho. Ou você vai fazer uma terapia, e depois de 2 meses parece que realiza que tudo aquilo vem porque você tem algo ali, algum trauma. Ou a sua história mesmo, você enxerga aquilo, gente, parece que cai a ficha, né? E aí eu queria começar perguntando para vocês, vocês já tiveram, Gustavo, já teve algum encontro, algum episódio na tua vida que depois você falou: cara, essa pessoa era Jesus ou era um anjo? Isso aqui assim não foi normal, isso aqui acabei de ter uma teofania, ter uma experiência e eu não percebi, a gente só percebe depois. Eu acho que talvez algumas dessas eu não percebi ainda, daqui a pouco eu percebo, né, de falar. Mas uma coisa que eu lembro, sim, que aconteceu, não foi tão gritante assim, mas eu conheço Jesus com 17 anos, mais ou menos, tinha saído do ensino médio, estava no finalzinho, aí entro já na fase, tinha servido o exército e entro na faculdade. E aí foi isso, eu não tinha tantos amigos de igreja, a minha convivência não era tão grande. Eu lembro de pessoas que me ajudaram muito nessa época. Então,
pessoas, às vezes, um lugar que eu ia, uma loja que eu ia lá dentro de uma igreja, que tinha alguns CDs que eu gostava, eu ia lá e sempre conversava com um rapaz, né, que era o Paulo, que trabalhava lá, e virou uma rotina. E eu lembro quantas coisas que Deus me abençoou por meio da vida dele, né? E depois me caiu a ficha, caramba, ainda bem que Deus colocou o Paulo ali na minha vida, que foi uma fase importante. Eu lembro de uma outra colega de faculdade, ela tinha sido transferida no meio do semestre, e aí ela tinha pouca gente que era cristã assim na minha sala, e eu lembro que ela me ajudou em um monte de coisa que eu precisava, e às vezes de oração, de dividir coisas, e depois eu nunca mais vi, ela sumiu, assim, saiu no meio do semestre. Eu falei, ixi, então acho que devia ser um anjo que apareceu aí. Eu tenho uma história que, na verdade, é do meu sobrinho, que foi uma história muito especial assim, para a nossa família. Os meus sogros, recentemente, se mudaram de Niterói para Indaiatuba. Meu cunhado e minha cunhada também, né? A família toda veio para o interior de São Paulo. E eles se mudaram, então, como era uma mudança interestadual, eles tinham que vir com o caminhão, né? Acompanhando o caminhão. E eles marcaram do caminhão sair, sei lá, 6 horas da manhã, e eles iam sair às 9. E naquele dia, gente, teve um acidente na Dutra. E quem já teve que viajar e ter acidente na Dutra sabe que fecha tudo. Gabriel já fez lá só lamento, né? E eles ficaram num congestionamento durante 3 horas ali. Então, meu sobrinho tem 8 anos de idade. E ele estava ficando impaciente naquele congestionamento durante 3 horas. O meu cunhado e minha cunhada em contato com o pessoal do caminhão da mudança. E o caminhão da mudança, algumas horas na frente, eles falando, cara, tá tudo parado e sem previsão. Não vai ter previsão disso daqui, de extravar, desencana, a gente não vai chegar hoje. E o meu sobrinho, assim, impaciente. E ele chega e fala, mamãe, posso orar para Jesus abrir o caminho? Aí minha cunhada, sim. Filho, acho que a gente pode orar para Jesus dar paciência para a gente, né? Assim, abrir o caminho, não sei, né? Jesus abriu o mar, né? Deus abriu mares, mas a Dutra eu não sei se Deus é capaz de abrir. Milagre tem limite também, né? Mais difícil, mais complicado. E aí, a gente pode orar, filho, vai, ora. E aí ele falou assim, eu que vou orar, mamãe, vou orar, beleza. E aí ele orou, falou, Senhor, abre um caminho para a gente sair daqui, que eu estou ficando cansado. Fez uma oração de criança. E aí, terminou essa oração. Desce o caminhoneiro do caminhão da frente e bate no vidro do meu cunhado. Pede para o meu cunhado abaixar o vidro. E o caminhoneiro fala assim, olha, estou vendo que você está com criança no banco de trás. Eu não posso fazer isso porque eu estou no caminhão. Caminhão não pode fazer isso, mas carro pode. Eu sei um caminho cortando por dentro das cidades que vai dar na frente do acidente. E o cara descreveu o caminho. Meu cunhado anotou o caminho. O cara entrou de volta no caminhão. Meu cunhado fechou o vidro, olhou para minha cunhada, sem entender nada. E é essa história, né, de olhos abertos pro espiritual. O meu sobrinho falou assim, papai e mamãe, será que é um anjo caminhoneiro? A fé da criança, né, gente? Jesus caprichoso dando esse testemunho para ele, né? Eu acho que foi muito bom. Resumo da história, eles conseguiram, gente. Conseguiram passar, chegaram no dia, o caminhão chegou só no final do outro dia. Então, foi um testemunho para nossa família, muito bom. E se você conseguir enxergar, se Deus abrir os seus olhos para a sua história, você vai perceber
algumas vezes anjos ou a próprio Senhor na nossa história. Várias vezes a gente vai contar e a gente vai perceber. E essa história não é diferente. Era domingo, tinha 3 dias que Jesus tinha, o mestre, quem se admirava, tinha sido torturado, espancado e morto. E mesmo com as notícias de manhã que eles tiveram com as discípulas que foram ver primeiro o corpo, eles decidiram voltar. Só que era fim de feriado, gente. Páscoa era o principal evento de Jerusalém. Dizem os estudiosos que Jerusalém, que cabia mais ou menos 20 mil pessoas, era uma cidade de porte médio na época. Na época de Páscoa, chegava a 200 mil pessoas dentro da cidade. E aí você... tinha pessoas, historiadores como Flávio José, falavam que tinha até mais. Mas assim, era uma cidade, estava todo mundo na estrada. E dizem que eles estavam discutindo, ou seja, provavelmente esses discípulos estavam voltando e falando com os outros judeus que estavam voltando, vocês não perceberam o que aconteceu? A gente matou o Messias. E talvez alguém falasse, que Messias? O que estava uma caminhada hostil, 11 quilômetros até a cidade que eles iriam parar e iriam se hospedar. E fala que Jesus aparece e Jesus ele aparece. As perguntas de Jesus são maravilhosas, né? Eu adoro as perguntas, porque quebra de expectativa. Eu falo, o que está acontecendo? O que vocês estão falando? E aí fala, o rosto deles estavam tristes. Era na dor que Jesus chega. Sabe quando você está muito triste, aí alguém vem com um papo nada a ver? Assim, tudo que você não quer contar o que aconteceu. Você não quer nem contar o que aconteceu, e o seu olhar está assim, sai daqui. E eu acho que esses caras olharam e falam que os olhos deles foram impedidos de ver. Esses 2 discípulos, de novo, Lucas trazendo gente para o centro da sala, que nem são protagonistas, podia ser Pedro e João, não, 2 discípulos, a gente nem sabia que eles eram, e é interessante, esses 2 que não estão enxergando o óbvio na frente deles, que a escuridão dos olhos não deixam ver mais, igual os 2 que estavam no Éden, que após desobedecer a Deus e entrar ao pecado, eles não conseguem ver o óbvio. A morte não deixa eles verem, como a morte da notícia de Jesus não deixou eles verem Jesus. E Jesus, ele fala assim, que coisas? Nossa, acho que eles ficam meio... Só você que estava lá em Jerusalém, que não percebeu? Eu acho que é até engraçado, né? Se Jesus, eu fico sempre fazendo humor quando eu leio. Ele fala, que eu estava meio morto nessa festa. Você podia... Porque ele não... Só você... Realmente, eu não estava lá. Eu estava e não estava. E assim, só você não sabe o que aconteceu. E aí... Essa piada não teve no primeiro culto, né? Você vê? É que eu não deixa de ser verdade, Tô soltinho. E aí, Jesus começa a explicar para eles. Interessante, em vez de Jesus falar, sou eu, ou se revelar, ele fala... Era importante que o Messias sofresse e morresse. E aí tem um versículo que, na minha opinião, é um dos versículos mais importantes de Jesus para falar como encontrar Jesus no Antigo Testamento. Eu dou aula de hermenêutica e interpretação bíblica desde 2005. E uma das perguntas mais importantes que as pessoas fazem para mim é como ler o Antigo Testamento enxergando Jesus? Com interpretação, porque assim, da nossa igreja, um princípio fundamental de quando a gente vai expor a palavra ser cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que ser o centro, não só da interpretação e da pregação, mas do nosso louvor e dos nossos encontros, da nossa vida. Então, para nós é importante a gente ler o Antigo Testamento sem forçar, sem ser alegórico, vamos dizer assim, sem tirar do texto o que os autores quiseram colocar. Mas para nós, se não revela Jesus, algo está errado. Então você pode ser um ótimo leitor da Bíblia e não está revelando Jesus. E aí Jesus fala assim, ou o texto diz assim, versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as escrituras. O que ele fala, começando com Moisés e todos os profetas? Moisés é o símbolo dos 5 primeiros livros da Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era considerado o livro de Moisés ou o próprio Moisés. E os profetas é o restante. Às vezes vai ser Moisés, os profetas e Salmos, ou Moisés e Elias. Elias é o representante dos profetas. Por isso que, quando sobe no Monte da Transfiguração, quem são os dois que aparecem lá? Moisés e Elias. Ou seja, ali é o Antigo Testamento legitimando quem era Jesus. Então, quando fala que Jesus começou com Moisés e os profetas, e vai por todas as escrituras, que a Bíblia, o Antigo Testamento, testemunha e aponta para Jesus, começa a ficar mais claro que, na verdade, Jesus está falando, olha, sempre foi sobre mim. Aí de novo minha mente vai lá, né? Eu queria saber, sabe aquele Jacó? Pô, mas Jacó era mentiroso. Então, sabe, nesse episódio eu estava aqui. Isso revela essa necessidade. Então era interessante que eu acho que Jesus começou a ir nas fraquezas. Por que você já se perguntou por que essa história está na Bíblia? Gente, é uma história de briga de irmãos. Eu poderia pegar outras, tá? Uma briga de irmãos. O que isso aqui tem a ver com a criação, com tudo? Sabe assim? E aí, isso é a porta de entrada. É quase como Jesus falando, todas essas figuras de salvadores falharam. E é por isso que o verdadeiro Messias, ou seja, o escolhido, ungido, e Messias no Novo Testamento é Cristo. Grego, né? É no grego. E aí você tem o Messias no hebraico e o Cristo no grego, que é a mesma coisa, o escolhido. Então todos os escolhidos do Antigo Testamento falharam. E tem essa necessidade. E aí traz algo muito importante para a gente entender como ler a Bíblia de forma cristocêntrica. Porque quem é crente desde pequenininho, a gente aprende uma coisa, que a Bíblia é o manual da vida. E é bonito isso, né? Manual. Aqui diz a palavra de Deus, é o manual da sua vida, sei o quê. E tudo bem, e a Bíblia é um manual, ok. Mas essa figura atrapalha muito a nossa leitura. Primeiro porque ninguém gosta de manual. Você não lê manual. Você lê manual quando a sua máquina não funciona. Esses dias a máquina de lavar parou de funcionar, eu abri o manual, é terrível. Então você não vê o salmista falando, no seu manual medito dia e noite. Ninguém medita no manual. A gente tem um manual para tirar uma dúvida. E isso é perigoso. Não, eu tenho a Bíblia aqui, meu manual, vou tirar uma dúvida sobre casamento. Quero entender melhor, estou com um problema no casamento. Aí você vai em Gênesis, nos patriarcas, você vai se separar. Melhor não ler essa parte desse jeito. Não, vamos ler a Bíblia para entender sobre batismo. Aí você vai no batismo, daí um fala assim, é o batismo que salva. Aí você fala, então é para salvar, que batismo salva. Aí o outro fala, não, é só pela graça. Aí você quer, não é temático. Se fosse um dicionário, sim. Vamos estudar sobre anjos, sobre o céu. Aí você fica só pegando o texto sobre o céu e fica aquele negócio terrível que nunca foi o que o autor disse. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai explicar que todas as escrituras, e aqui ele está falando do Antigo, mas a gente pode falar para tudo, ela é um testemunho sobre quem é Jesus. Ou seja, a Bíblia, ela não foi escrita para você, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. E toda vez que você lê a Bíblia, você tem que falar, o que isso está revelando mais sobre Jesus? E aí você pode aplicar sobre a sua vida. Isso é algo que é tão importante, mas é um exercício que não nos explicaram. Porque a gente quer pôr a Bíblia como a quarta pessoa da Trindade. A Bíblia é quase um Deus, que não tem erros, é onisciente. Então a gente ou valoriza demais e comete um erro, ou valoriza de menos a Bíblia. O que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. E aí, é importante e fundamental se ler a Bíblia com honestidade. O que é honestidade? Se você lê os personagens, as histórias bíblicas, sem ver os defeitos que ela está trazendo, dos personagens, você não sente a necessidade de Jesus. Por isso que pessoas leem o Antigo Testamento, e a gente vê um montão de pregação, que não vai até Jesus, porque a pessoa se satisfaz com
o personagem que não se leu, o personagem imaginário. E é esse o grande questão de interpretação de vida. Quando você percebe que as fraquezas dos personagens bíblicos exaltam Jesus, a necessidade e a história de Jesus. E se você vai um passo a mais, aí isso é maravilhoso. Quando você percebe que Jesus não é só o centro da Bíblia, Jesus é o centro de todas as histórias humanas e da sua história. Quando você percebe que na sua fraqueza, Jesus se encaixa com a cruz e a ressurreição, e Ele é o centro. Quando você percebe, opa, então é por isso que eu nunca consegui, é porque Jesus... E aí as pessoas estranham, por que você gosta tanto desse Jesus? Por que você fala tanto de Jesus? Por que você fica indo na igreja? Por que para você, que você investe seus dons, seus recursos financeiros? Por quê? Você fala assim, não tem nem como te explicar. Sabe quando você quer, você não sabe... Aí a gente quer ficar técnica de evangelização, não tem muito... É que tudo fez sentido quando eu encontrei que Jesus é o centro da minha história. Ele não é só da Bíblia, Ele é da criação, Ele é do cosmos. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Então não é que a gente vai ler cristocentricamente, a gente vai viver cristocentricamente. Não faz sentido ser igreja se não for cristocentricamente. Não faz sentido respirar, se até o ar dos meus pulmões, como diria um grande poeta. O melhor, eu diria. É o melhor. Eu também. Já que ele não está aqui, ele não está aqui, eu vou falar. Eu vou contar. Hã? Eu vou contar, vou fazer um corte e mostrar para ele. Eu gosto de elogiar o Baruch na frente dele e outros. Ô Lu, e aí eu queria perguntar para você, quando que você percebeu, nas suas fraquezas, que a sua história só fazia sentido com a história de Jesus, que a sua história apontava para a história de Jesus? Cara, eu sou filha de pastor, sou primeira filha, então eu sou uma perfeccionista de berço, né? E sou uma legalista também de nascença, assim. E cresci na igreja e eu acho que eu me converti, sei lá, nem sei quando, né? Mas primeiramente para não ir para o inferno. Assim, eu me lembro que a primeira coisa foi assim, cara, não quero ir para o inferno, porque é isso. E eu sempre me esforcei muito para ser a boa menina. E eu lembro eu acho que as igrejas que meu pai pastoreou e que eu frequentei, eu não me lembro delas serem legalistas. Não eram igrejas legalistas, mas eu acho que o meu coração era religioso, sabe? Eu queria, de alguma maneira, me auto-justificar. Eu queria dar conta de ser boa o suficiente para conseguir atingir o padrão necessário para me salvar, sabe? E eu queria um manual, me dê um manual para que eu possa atingir a nota suficiente, sabe? E eu acho que, de alguma maneira, na escola bíblica, as lições que eu recebia dos heróis da fé acabavam sempre meio que com fábulas, né? Com a lição de moral. Então, era... veja Jacó, lição de moral, não minta. Aí eu penso, tá bom, é só não mentir. E aí tá tudo bem, né? E não mostrava muito isso, né? Que não era só sobre não mentir. E não era só sobre não ser uma boa pessoa, né? E aí eu acho que eu fui, aos poucos, me deparando com a minha incapacidade de ser perfeita. E o quanto isso me custava, na verdade... com as crises de gastrite, de ansiedade, de depressão. E isso me levou aos pés da cruz, né? E me levou para Jesus. E hoje eu carrego as feridas dessa tentativa de ser perfeita, até hoje, né? Assim. E carrego essas marcas, e carrego comigo essas dores até hoje. Assim. Eu acho que quando eu olho para Paulo falando do espinho na carne dele, né? E ele pedindo, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor tirasse esse espinho da carne. E quantas vezes eu me vejo assim, pedindo, Senhor, eu gostaria muito de não ter que lidar com ansiedade. Porque eu te sirvo, seria tão mais fácil eu te servir sem ter que lidar com ansiedade, sabe? Porque, enfim, né? Eu poderia
estar mais constante e tudo mais, e a ansiedade de vez em quando me leva para um estado depressivo. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que não é sobre, né, estar perfeita. E que essa ferida me leva para um estado de quebrantamento e de dependência do Senhor e de fraqueza que exalta a suficiência de Cristo, que é justamente aonde Ele quer que a gente esteja, né? E que me tira de um lugar de tentação, de estar num lugar de mera teoria, ao invés de testemunho. Porque às vezes é muito fácil estar de um lugar, né, de um pedestal falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. É simples, não é? Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Outra coisa é isso ser um testemunho, isso é algo que você sente na pele, você sabe que não é simples assim, né? Então, eu sinto muito isso, assim, que essas feridas, essas fraquezas me levam para andar junto com Jesus e me relembrar que eu não posso, de novo, cair na tentação da religiosidade, de tentar dar conta sozinha de novo. Acho que, se for pensar nas questões das fraquezas, eu acho que Deus foi bondoso comigo, assim, porque são muitas. Então, eu lembro disso, dessa fase mais jovem, né? Conheço Jesus e... Então, tinha muitas coisas que eu lidava. Por exemplo, com 15 anos eu tive as primeiras crises fortíssimas de enxaqueca. Então, eu fiquei mal, eu achava, não, isso aí é coisa de quem não tem problema, né? Aí tem enxaqueca. E depois, era um negócio muito forte para mim, físico, e aí eu não conseguia falar, a língua enrolava, não saía, eu pensava a coisa, mas não saía. Aí minha mãe me levou no pronto-socorro, e o médico achou que eu estava com overdose, e aí pediu, você não consumiu nenhuma substância? Eu não conseguia nem falar. Aí pediu para minha mãe sair da sala, você tem certeza que você não consumiu? Eu vomitando na mesa dele ali, né? Enfim, mas foi um negócio muito forte, eu tive que fazer uma série de exames, podia ser uma série de outras coisas, neurológicas, mas ele no final falou, você não tem nada, o que você tem é ansiedade. Então, isso que a Lu falou um pouco também mexeu comigo, assim, porque era uma coisa que me acompanhava muito. Mas como assim ansiedade? Eu não me sinto uma pessoa ansiosa, por que... Né? Então, foi uma série de coisas que eu comecei a lidar ali com uns 15 anos e com 17, conhecendo Jesus, eu já tinha várias experiências de lidar com as minhas próprias limitações, tanto como um adolescente também, nessa fase, lidando com a sexualidade, com o descontrole das coisas, e olhando e lidando, falando, cara, eu não consigo, eu não quero, mas eu estou, né, no vício, era pornografia, era a masturbação naquela idade de adolescente, e, cara, o que tem de errado comigo? Por que o que eu quero fazer eu não consigo, né? E aí, conhecendo, e isso porque eu não era de ambiente religioso, não era uma coisa que as pessoas ficavam pregando para mim, você vai para o inferno, mas era a minha limitação, e as minhas limitações estavam diante de mim o tempo inteiro. As coisas que eu queria fazer não conseguia, ou que não queria fazer, e quando via, estava fazendo. Então, eram coisas que ao ver o amor de Jesus, que me constrangia nas minhas limitações, mas que me amava e vinha comigo e me acompanhava, começou a mudar coisas na minha vida. Começou a pegar uma essência, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes, mesmo nas minhas limitações. Então, só dessa questão de saúde mental, coisas que nem eram na época muito conhecidas, mas aí fui descobrir, poxa, eu tinha TDAH, né? Hiperatividade. Eu olhando para trás, eu falo, cara, isso explica muita coisa da minha infância, por que eu agia de determinado jeito, por que agia de outro jeito. E, em todos esses momentos, ver e enxergar o Jesus que estava comigo ali. Não era por causa da minha capacidade,
mas às vezes as minhas limitações me ajudavam a enxergar aquilo que eu não conseguia enxergar, no amor e na misericórdia de Deus, que iam me transformando. E aí eu passava a agir de formas diferentes. Mas ainda hoje eu continuo descobrindo coisas, né, sobre mim, percebendo coisas, limitações, e recentemente mais algumas coisas, lidando com a possibilidade diagnóstica de estar no espectro autista, por exemplo. Aí eu falo, poxa, mas eu já estava acostumado com TDA, já tinha dominado tudo, agora mudou de novo, né, a cartilha. E parece que é assim na nossa vida, não sei se você já sentiu assim. Quando eu consigo dominar uma coisa, uma área da minha vida, aí vem uma coisa em outra. E, na realidade, isso diz sobre nós, sobre as nossas limitações, sobre o quanto que a gente não é suficiente. Né? E de onde a gente tirou essa ilusão que a gente seria? É um anseio pelo divino, de alguma maneira. E aí, enxergar Jesus nesse contexto me transforma, e é o que me faz estar aqui falando sobre isso. É o que me faz vir, é o que faz ensinar meus filhos e dizer, a gente às vezes não consegue, o papai também não consegue. Né? O vovô falava para o papai fazer as coisas, era muito difícil também. Mas Jesus me ajuda, Jesus vai me mudando o jeito de olhar, inclusive para mim mesmo. A gente vê que todas as nossas histórias apontam para Jesus, mas também que quando Jesus entra na nossa história, a gente começa a enxergar mesmo não vendo. O tanto que é importante para nós adultos termos diagnósticos oficiais, né? E eu sei que nas nossas conversas algumas pessoas vão abusar. Nossa, agora todo mundo tem TDAH, tudo. Eu entendo um pouco essa indignação, mas eu trago o seu olhar para um olhar mais de misericórdia. Porque as pessoas não conheciam o que a gente conhece hoje. E muitos de nós precisamos fechar portas de traumas e o diagnóstico ajuda a gente. Eu sempre tive muito dificuldade de leitura. Vocês podem reparar, nunca sou eu que leio, não tem perigo. Porque eu leio, mas toda vez que eu vou ler em voz alta, não vai. Está escrito Jesus sai Genésio. Sai Genésio. Não consigo. E eu começo a ficar mais ansioso, nervoso, e aí eu vou querendo inventar o que eu já li, e aí, sei lá o que sai. E isso foi muito... Para eu estar aqui, hoje eu estou tranquilo, aprendi com a Brené Brown, que você só fala quando está resolvido. Hoje não é vergonhoso. Por exemplo, vocês riram, e eu faço de humor, mas se fosse muito tempo atrás, a risada machucaria. Porque já foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu era um estudante, eu estava no terceiro ano escolar, devia ter uns 8 anos de idade, e eu com dificuldade de ler e escrever. Minha mãe, pedagoga, ela vai em julho na escola, e ela entra na diretoria, fica mais de 1 hora lá dentro, assina um documento, e ela volta, ela fala, amor, eu estou fazendo isso por você. Eu falo, o que foi, mãe? Eu vou voltar você 1 ano, ou seja, eu sou o primeiro estudante que é reprovado no meio do ano. Eu vou voltar você 1 ano para você reforçar melhor a sua leitura. Em agosto você vai voltar no 2º ano no meio do ano. Eu sempre acreditei que a minha mãe queria o melhor para mim. E eu lembro que de agosto até o outro ano, eu tirei A em todas as matérias. E quando eu voltou no ano que eu deveria estar, eu voltei a tirar 5 em tudo. E por que isso? Eu nem sabia, depois que eu fui realizar. Essa porta ficou aberta por muito tempo. Eu fui virar professor de hermenêutica. Eu ensino as pessoas a lerem. Vocês estão entendendo a ironia? Porque as nossas fraquezas nos tornam as nossas missões. E o diagnóstico não é para que a gente se apoie e seja um coitado. O diagnóstico serve para dizer, olha, essa nunca foi a escola pública, nunca foi minha mãe, nunca foi nem eu. Isso aqui é algo que estava aqui que eu não consegui. E eu lembro direitinho, em 2006, eu queria escrever toda semana num blog que eu tinha sobre vida cristã do jovem.
E eu escrevia e eu dava para minha namorada, hoje é minha esposa, Natália, corrige, porque deve estar um montão de erro, eu não tenho segurança. Ela corrigia. Eu lembro direitinho quando ela mandava o e-mail, está tudo certo. Eu falei, está tudo certo, não é possível que eu já sei escrever, eu já tinha 20 e poucos anos, já sei escrever, está certo. Tudo certo, não é possível que eu faça uma página, está tudo certo. Ela, tudo Agora certo. tá. E aí eu lembro de 2011, a revista Ultimato, que era uma das editoras que eu mais gostava do meio cristão, ela fala assim, a gente quer fazer um livro do seu blog. E eu chego e falo assim, tá, mas eu preciso escrever quanto mais? Não, você não pode escrever nada. Eu falei, mas está tudo lá. E eles fazem um livro Vida Cristã Fora da Caixa. E aquilo foi muito interessante, porque depois de um ano, eu lembro que o diretor lá da editora falou, Marcos, parabéns, você é o autor nacional mais lido da nossa editora. Cara, tinha Ricardo Barbosa, tinha os melhores lá. E eu não falo isso para falar, Vitória, porque, sei lá, até hoje eu acho que o cara deve ter falado só para me agradar. Mas assim, eu nunca entendi, primeiro, por que alguém compra um livro se está de graça no blog? Isso você sentava lá. A segunda coisa, que ironia de Deus é essa? De que Ele faz a gente ver o que a gente não está vendo. E eu sinto de vocês, cada um tem suas dores, a gente não pode subestimar. A depressão, as enxaquecas, desde 1900, eu já ia errar, porque eu também tenho dislexia, tem muita coisa, gente. Desde 1997 eu conheço o Gustavo, e eu lembro dele no seminário, indo por um quarto escuro, porque ele estava com dor de cabeça. E talvez você tenha suas coisas, e é na sua dor que Jesus vai se revelar. Sua história vai fazer sentido na dor. E se diagnósticos nós precisamos para fechar a porta, você precisa do diagnóstico espiritual para fechar a grande porta do pecado. Você precisa de um diagnóstico para você entender o que a sua vida está sendo narrada e construída. Esse diagnóstico é o mais importante. É interessante que Jesus estava andando e ele estava indo para algum lugar e aqueles caras tinham conhecido aquele homem. É isso que é difícil na literatura escrita, por isso que eu gosto da sétima arte. Se fosse um filme, a gente ainda não saberia que era Jesus. Então a gente ia ser pego junto com eles. Mas agora já tem spoiler, a gente já sabe da história. Mas fica pensando como se fosse você eles. Eles estão lá, eles conheceram aquele cara há 1, 2 horas, 3 horas, não sei. Como é que você chama para hospedar na tua casa alguém que você acabou de conhecer, num ambiente de discussão e peregrinação? Mas eles começaram a ver, mesmo não vendo que era Jesus, eles começaram a ver algo especial. Esse cara, pelo que ele está falando e pela fé dele, ele faz parte de tudo isso. Porque família, depois que a gente entra como discípulo de Jesus, não é mais o DNA. Família é pela fé. Igreja é família. E eles falaram, esse cara é da família. Esse cara não pode ir nesse perigo de noite. Fica. E o texto fala que eles insistiram para Jesus ficar. E aí, existe uma discussão entre teólogos, e para mim não interessa muito, porque eu acho que não é o ponto. Por que Jesus está partindo o pão? Não sei se o visitante tinha direito de partir o pão, ou Jesus já falou, dá isso aqui. E eu não sei, eu só sei que ali tem 3 verbos, e esses 3 verbos a gente tem pregado todo domingo aqui. Jesus tomou, deu graças e partilhou. Repartiu. Isso é a história do nosso chamado. Tomar para si a vida do reino de Deus, viver uma vida de gratidão e agradecimento e partilhar tudo que nós temos até que Ele volte. Aqueles discípulos viram Jesus fazer isso dezenas de vezes, e quando Jesus fez aquela vez, olha só que ironia, eles reconheceram Jesus, mas Jesus desaparece. De novo, agora que vocês veem espiritualmente, vocês não precisam mais ver. Não é demais isso? Agora que vocês veem, vocês não precisam mais ver. Não foi assim com Paulo? É Lucas escrevendo. Agora que eu me revelei, você vai ficar cego. Pelo menos por um tempo.
Agora que vocês veem, vocês não precisam mais ver. E é isso, quem vê não precisa ficar pedindo experiência para Deus. Eu fui no congresso de missões e é tão bonito ver a história de missionários, cara, porque de duas uma, ou os missionários vivem mais coisas que a gente, ou eles são mentirosos. Porque, cara, as histórias dele é cheia de ressurreição, é uns negócios de fazer chover. Eu fico vendo as histórias do Simval, falo, mano, será? E a gente sabe... De novo, ele não está aqui. De novo, mas eu acredito em todas, porque é aquele negócio, e a gente fica perguntando, por que a gente não vive isso aqui? Por que você não vive na vida? Meu querido, você já viu o mundo espiritual, você não precisa ficar buscando provinhas, porque uma vez que vê que Jesus pensou, eu não preciso mais estar aqui. Aí quando ele aparece para os discípulos, Tomé não está, ele fala, tá bom, eu vou aparecer de novo. Viu, Tomé? Você não vai ver mais. Porque é exatamente isso. É esse convite que Jesus está me chamando, eu e você, para enxergar algo a mais. Quando Jesus aparece, eles... Você viu o que aconteceu? Cara, eu fico imaginando eles. Que parada é essa? Aí um fala, o nosso coração não estava aquecido enquanto ele explicava a Bíblia. O convite para você hoje é para que você enxergue com o coração. E enxergar com o coração tem vários nomes na Bíblia. Às vezes é cair a escama dos olhos, às vezes é caminhar pela fé, às vezes é conversão, às vezes é nascer de novo. Enxergue com o coração. É enxergar Jesus na sua história. Traga à memória o momento mais difícil da sua vida. Agora, veja além, vira um pouquinho, vê se ele não está do seu lado. Ele sempre esteve lá. E isso faz todo sentido. Senhor, agora eu vejo, apesar de tudo que eu vivi, o Senhor nunca me abandonou. E aí você pode levantar, esses dois correm para Jerusalém, encontram os discípulos e falam, é verdade, Ele está entre nós. Isso muda tudo. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Talvez você precise ter essa visão do coração espiritual. E o Espírito Santo está, nesse momento, convertendo corações, fazendo enxergar pessoas que não enxergam a realidade do reino. Está aquecendo o seu coração como nunca antes. Você precisa, talvez, tomar isso para si. Tomar, louvar e depois compartilhar. Toma isso para si como uma decisão, dizendo, Senhor Jesus, que essa nova realidade seja a realidade da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego ela por completo, minha vida só faz sentido com a cruz e com a ressurreição. Caminhe junto comigo, Senhor. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me salvou, e a cruz foi para revelar a sua bondade do Pai para mim. Tudo é sobre você, e o Senhor fez a sua morte e ressurreição ser sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.